Olá, meu amado e prezado telespectador, graça e paz, sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo das apresentações do programa Evangelho em Seu Lar, nessa noite de sexta-feira, 19 de setembro do ano de 2025. O programa Evangelho em Seu Lar, o assunto da semana. Este assunto da semana, nós seguimos com ele desde segunda-feira, por toda a semana, e hoje nós estamos chegando ao término do assunto dessa semana, que foi a respeito, ou que está sendo, a respeito da obra missionária de Jesus. Como missões, como Jesus fazia e como ele quer que façamos. Um grande desafio para nós. E a respeito da obra missionária de Jesus, o nosso texto áureo em que estamos estudando sobre a obra missionária de Jesus é o texto de Mateus, capítulo 9, de versículos 35 a versículo 38. E realmente, a obra missionária, é necessário que eu e você venhamos a ter motivação. É preciso estar motivado, é preciso ser motivado. Motivação é muito importante, essa consideração quando falamos a respeito da obra missionária. E para que eu e você sejamos instrumentos eficazes para as boas novas de salvação em Cristo, é necessário que eu e você venhamos a pedir que Deus nos dê o coração que Jesus tem pelas almas perdidas. O texto de Mateus 9,36 mostra-nos o coração de Jesus. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Esse é o coração do Senhor Jesus, o maior exemplo de missionário de que nós temos conhecimento. Agora, é claro que hoje eu reservei falar de um missionário que, após o Senhor Jesus, depois de Cristo, talvez ele seja o maior exemplo de missionário dentre os que foram convocados, chamados pelo Senhor Jesus. Os apóstolos foram chamados por Cristo. E o nosso missionário das frases, que não são frases, mas na verdade são versículos que transmitem o testemunho inabalável deste missionário que, em favor daqueles por quem Deus o indicou, o enviou para pregar o evangelho, ele corajosamente, de maneira destemida e com grande dedicação e empenho, se colocou a caminho de cumprir a missão. Já já eu vou falar desse missionário em que dele, por tantas vezes, temos lido e em vários textos na palavra de Deus. Daqui a pouco vamos ao missionário dessa nossa apresentação hoje à noite, encerrando o assunto da semana sobre missões. Esse assunto da semana sobre missões, ele retornará no mês de outubro, por toda uma semana. Depois teremos novembro, dezembro, na medida daquilo que é possível e Deus nos concedendo tal condição, estaremos numa semana toda, em cada mês, com o assunto do programa Evangelho em Seu Lar, sendo o assunto de missões, o assunto missionário. Pois bem, eu quero destacar para você, dentro do assunto de missões e principalmente da pregação do Evangelho,
porque missões e a pregação do evangelho é algo que se harmoniza, porque a obra missionária é exatamente a obra da missão de que pessoas sejam instrumentos nas mãos de Deus e enviadas por Deus para pregarem o evangelho. O evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. O nome que as pessoas mais precisam ouvir. O nome acima de todos os nomes. O nome que um dia todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar. É Cristo, Jesus Cristo. Cristo, o ungido de Deus. Atos 4:12 registra a palavra. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o evangelho é a comunicação da obra redentora, salvadora de Cristo Jesus. Ok? Deixe-me destacar para você, ainda lá em Romanos capítulo 10, ficou um tiquinho para hoje, para a gente enfatizar, para que eu enfatize com você. Romanos 10, no versículo 17, nós entendemos ontem que toda pessoa que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E as indagações apresentadas na palavra pelo apóstolo Paulo, como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ok. Então é preciso que a pessoa, para invocar Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, é preciso que ela creia. É o ato de crer, de acreditar, de ter fé. Isso é muito importante. E para que ela tenha fé para invocar Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, ela precisa ouvir as boas novas de salvação em Cristo. E para que ela ouça sobre Jesus, é preciso que essa mensagem de boas novas de salvação seja por alguém apresentada a tal pessoa, por alguém que já conhece, por alguém que já recebeu a mensagem. Quem recebe se torna um transmissor. Tá, e para que essa pessoa venha transmitir, ela precisa ser enviada por Deus. E aí o texto vai dizer, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. E no versículo 17, diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fato para você, tá? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. A definição de fé de Hebreus 11:1 é que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. É um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a mesma Bíblia, a mesma palavra, certifica que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a comunicação do evangelho é para que pessoas venham crer. Uma obra de fé para o pecador que ainda permanece desprovido do conhecimento de Jesus como seu Senhor e Salvador. E então, neste ato da comunicação do evangelho, que é a palavra de Deus, a mensagem que vem de Deus, a pessoa é, na obra do Espírito Santo, levada à convicção. Você precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador. Sem Cristo,
você permanece perdido, vivendo e existindo agora nesse tão breve, momentâneo momento, porque a vida é breve, é uma breve preparação para a eternidade. A Bíblia nos ensina em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois dessa vida, meu amado, há uma eternidade. E só tem dois lugares para você, para que eu e você passemos a eternidade: céu para os salvos e inferno para os perdidos, segundo a palavra de Deus. Deixe-me certificar aqui, nós já vamos chegando a 20 horas e 11 minutos. O nosso tempo com as apresentações do programa Evangelho em Seu Lar é sempre um tempo breve. Tem uma reflexão, e da reflexão nós vamos para a frase ou aquilo que destaca na vida de determinado missionário. O nosso missionário para hoje, pela manhã eu estava tentando entender de quem eu deveria falar, encerrando essa semana missionária, e veio ao meu pensamento e coração falar do homem a quem Deus elegera para ser o herói da evangelização e um exemplo luminoso a todos os missionários das épocas futuras. Assim, sobre este missionário, Juan Carlos Barreto escreveu no seu livro Eles Morreram pela Fé. Juan Carlos Barreto escreveu assim a respeito do apóstolo Paulo, o homem a quem Deus elegera para ser o herói da evangelização futura e um exemplo luminoso a todos os... Aliás, o herói da evangelização e um exemplo luminoso a todos os missionários das épocas futuras. Paulo, apóstolo Paulo, nascido em Tarso da Cilícia, cidadania romana. Tarso da Cilícia, cidade que rivalizava, disputava com Atenas, cidadania romana para Paulo, judeu. Paulo que estudou aos pés de Gamaliel. Paulo que tinha um zelo pelas crenças dentro do judaísmo e foi o implacável perseguidor da igreja, até que no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Salvador, com o Senhor Jesus, e houve então a conversão de Paulo, e agora Paulo se tornaria um pregador, um anunciador das boas novas de salvação, principalmente aos gentios. Então, o nosso arquivo missionário, não arquivo missionário, mas o destaque missionário, que é arquivo missionário, era o nosso quadro no programa de rádio, programa Evangelho em Seu Lar. Mas falar do apóstolo Paulo tem um peso de importância muito grande, uma influência até hoje. Ele é, para alguns, o consideram como um intruso no cristianismo. Não é? Muita gente não gosta do apóstolo Paulo, mas tem aqueles que foram impressionantemente influenciados pelo seu testemunho. Deixe-me ver aqui, eu separei, pelo menos aqui, 3 versículos que destacam como frases tão íntimas e pessoais do apóstolo Paulo. O primeiro deles é quando Paulo, lá em Atos capítulo 20, versículo 24, ele fala algo muito íntimo do seu coração a respeito da sua chamada missionária, a respeito do seu envolvimento com o trabalho missionário, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho
da graça de Deus. Nada tem a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 20, a grande expectação e esperança do apóstolo Paulo, o verso 20 e 21, também é um marco na vida do apóstolo Paulo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que nada serei confundido. Antes, com toda certeza, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido o meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Por que, Paulo? Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no seu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículo 21 de Filipenses capítulo 1. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E na sua vida, no seu viver, em Gálatas 2:20, Paulo assim expressou: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Paulo queria que Cristo vivesse através da sua pessoa. Ele queria conformar cada vez mais no seu ser, na sua vida, a imagem do Salvador. E o último versículo nesse rol, nessa lista minha de versículos, destacando o trabalho missionário do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meu amado, eu gostaria de deixar você bastante à vontade para que, na medida do possível, você se identificasse, marcasse algo nos comentários que você tem ou está nos acompanhando. Eu vou orar agora por todos quanto tem esse momento conosco, tá? Não sei quantos tiveram ou estão tendo essa oportunidade desse quadro nosso, o assunto da semana, missões, e hoje o apóstolo Paulo, esse homem que Deus poderosamente usou e a Bíblia registra no seu ministério, não é? Romanos, a primeira e segunda aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filipenses, primeira e segunda aos Tessalonicenses, primeira e segunda Timóteo, Tito, Filemão, e para muitos a Epístola aos Hebreus. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Eu vou orar nesse momento, dando graças ao Senhor. O assunto da semana vem para o seu encerramento. A semana que vem tem novamente cada dia, só que o assunto da semana que vem é o assunto que vai estar na nossa comunicação e pregação e ensino da palavra com a Igreja Bíblica de Barretos, no domingo à noite, 19h30, tem a nossa live. Tem também o convite para você participando conosco no nosso culto. Nós temos reuniões sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Entre em contato conosco para que você possa, então, participar das reuniões da Igreja Bíblica de Barretos, na implantação desse ministério nessa cidade, Deus nos abençoando, e quem sabe você vai estar conosco, nos conheceremos e juntos estaremos servindo ao Senhor. Domingo à noite tem live 19h30, em transmissão 19h30, primeira aos Tessalonicenses 5:18, tá? Esse vai ser o assunto da semana, na próxima semana. Oremos. Graças te dou, Senhor Deus, pelo privilégio, nessa noite, da comunicação com o Evangelho em seu lar. Também, ó Deus, poder apresentar o plano simples do Senhor para a salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Ó Deus, abençoe os nossos ouvintes, abençoe este ministério, esta obra, abençoe também, ó Deus, o trabalho de implantação da Igreja Bíblica de Barretos, ó Deus, os amados que servem o Senhor e aqueles que irão chegar, conduzidos pelo Senhor para juntos estarmos servindo ao Senhor. Ó Pai bendito, se entre os amados da transmissão há aqueles que estão enfermos, rogamos a poderosa mão do Senhor sobre estes hoje à noite. E oramos também, ó Deus, abençoando o nosso final de semana, os nossos trabalhos eclesiásticos, a pregação e ensino da palavra do Senhor, que a obra do Santo Espírito venha sobre todos quantos se levantam para pregar a palavra do Senhor. Oramos neste momento, com corações agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Graças damos e desejo a você um bom final de semana. Na próxima segunda-feira, às 20 horas, exatamente às 20 horas, estaremos com o assunto da semana no programa O Evangelho em Seu Lar. Tenham todos um ótimo final de semana. Até segunda, querendo Deus.